Vamos lá. Dito isso, vamos ao texto bíblico de hoje. Ah, a gente está lendo o livro de Gálatas juntos aqui. E eu tenho explicado que o livro de Gálatas ele é uma mensagem, uma carta do apóstolo Paulo, em que ele escreve de maneira muito dura, muito intensa, muito séria a respeito do evangelho. E Paulo, ele vai combater um pensamento que estava aparecendo na igreja há 2000 anos atrás, de que o evangelho era de alguma maneira insuficiente e que ele precisava de mais alguma coisa para ser completo. E no caso de Gálatas era a lei de Moisés, a circuncisão e outras coisas mais. Obviamente que no mundo de hoje nós temos outros acréscimos, é óbvio, 2000 anos depois a gente foi enxertando coisas ao evangelho e a gente acredita que para você viver o evangelho você precisa do evangelho e mais. Tem gente que vai adicionar cura interior e batalha espiritual, tem gente que vai adicionar teologia, tem gente que vai, seja como for, tudo isso é acréscimo ao evangelho. E aí a gente chega então no capítulo 3 verso 15 e eu resolvi continuar um pouquinho mais no assunto a respeito do evangelho e da lei, porque eu acho que nas casas vivas que a gente teve essa semana, essa foi uma pergunta de alguma maneira corrente. Como é que o evangelho é realmente a superação da lei, e a lei de Moisés, onde que fica, o Antigo Testamento, como é que a gente lida com isso, né? E aí eu percebi que essa era uma questão, o Felipe trouxe essa questão na Casa Viva, outras pessoas também trouxeram, eu falei, eu acho que eu preciso aprofundar um pouco mais, então a gente vai ler um trecho relativamente longo, capítulo 3 verso 15 até o 4 verso 7. Então a gente vai atravessar o meio do capítulo 3 e vai até o meio do capítulo 4, porque apesar da gente dividir o texto em capítulo e versículo, o texto não é dividido assim, né? Alô? Então, ó, a projeção está aqui. Se vocês quiserem acompanhar o texto, se quiserem acompanhar no celular de vocês a versão que eu vou ler é NVT, só para a gente estar na mesma página. Palavras do apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer um acréscimo a uma aliança irrevogável. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da aliança que Deus fez com o povo de Israel no deserto. O povo de Israel saiu da terra prometida e foi em direção, atravessou o Mar Vermelho e chegou no deserto. No deserto, Deus dá os mandamentos, as tábuas da lei. E depois de ter dado os mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deus faz um pacto com o povo. Um pacto marcado com o sangue de um animal. Eles matam o cordeiro depois do pacto. Moisés lê a lei, literalmente é isso que acontece. Moisés pergunta: vocês querem seguir, cumprir esse acordo ou não? E o povo diz: sim, nós vamos seguir essa lei, vamos praticar tudo que o Senhor mandou. E é isso. E aí Moisés fala: olha, tem o acordo, é o seguinte. No contrato aqui que Deus deu para mim, tem as bênçãos e maldições. Estão afim? Estamos afim, beleza. Vamos seguir. Bom, é isso que Paulo está dizendo. Tem um contrato e ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança que é irrevogável. Não dá para quebrar. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe as escrituras. Observe que as escrituras não dizem a seus descendentes como se fosse referência a muitos, mas sim ao seu descendente, isso é Cristo. Bom, o que Paulo está fazendo aqui? Eu fiz esse trocadilho de propósito. Eu falei da lei de Moisés como sendo irrevogável. Só que Paulo, ele está fazendo um trocadilho com o povo de Israel, porque lendo esse texto, a carta aos Gálatas, eles pensariam, sim, Paulo, o pacto, o acordo é o que Moisés fez. Só que Paulo está dizendo que o acordo irrevogável não foi no Sinai. O acordo irrevogável foi quando Deus chama Abraão e a sua família. Esse é o acordo que Deus não quebra. Esse é o acordo, essa é a aliança perpétua que quando Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse acordo que Deus fez com Abraão, ele é revogável, ele é imutável. E aí Paulo está dizendo isso, verso 16.
Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Verso 17. É isso que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Paulo está dizendo o seguinte: você, povo de Israel, acha que o contrato começou no Sinai, quando Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, como a gente chama hoje, e vocês têm que seguir isso. Só que o contrato que Deus fez não começou no Sinai. O Sinai, na verdade, é um acréscimo ao contrato real que Deus fez, que não foi com o povo. O contrato real que Deus fez foi com Abraão e sua família. Paulo está dizendo que isso veio 430 anos antes da lei de Moisés. É quase o tempo que a gente tem de Brasil. É quase o tempo que a gente tem como país. Paulo está dizendo, vocês estão achando que isso começou com Moisés? Cara, tem quase 500 anos essa história, antes de Moisés nascer, inclusive. E ele vai dizer, a lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso, aí sim a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão achando que é cumprindo a lei de Moisés que vocês obterão as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. E Paulo está dizendo, não é pela obediência à lei. E Paulo diz, no entanto, Deus em sua bondade a concedeu a Abraão como promessa. E aí Paulo então, e eu imagino que pensando em quem está lendo o texto, vai perguntar, Paulo, qual é o propósito da lei de Moisés? Qual é o propósito do Antigo Testamento? Paulo vai dizer no verso 19. Qual era então o propósito da lei? Grifem isso na cabeça de vocês. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas uma coisa: seus pecados. A promessa é o que Deus fez com Abraão. A lei foi acrescentada à promessa para revelar uma coisa: o pecado. O propósito da lei, em teologia, a gente fala que o propósito da lei é apofático. Ele é negativo. Isso é, a lei revela o que você é incapaz. Não matarás. Aí você fala, nunca matei ninguém. E Jesus fala, e na sua cabeça? E no seu pensamento? Não roubarás. Mas quantas vezes você nutriu inveja? E o fruto da inveja é o roubo. Entende? Jesus vai mostrar pra gente de maneira mais clara ainda que o problema é que a gente vai tentando cumprir a lei, só que a gente é incapaz. A lei, digamos assim, é o critério moral de Deus para a humanidade e vai mostrar o seguinte: vocês não conseguem, duvido. Vocês não dão conta de viver isso aqui. Então Paulo está dizendo que o propósito da lei, ela foi acrescentada à aliança que Deus fez com Abraão para mostrar às pessoas a sua transgressão. E aí a pergunta é então, tudo bem, Paulo, a lei é vigente para hoje ou não? A lei de Abraão vale para hoje ou não? Paulo continua no verso 19 dizendo assim: mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Lembre-se que Deus faz um acordo com Abraão e diz que da sua descendência eu vou fazer uma bênção a todas as famílias da terra. Paulo está entendendo que o descendente prometido que abençoaria todas as famílias da terra chegou, nasceu. Ele fala, por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Isso aqui já é um conflito enorme, porque a gente fala que quem deu a lei foi Deus. Mas ele diz que teve mediadores, os anjos mediaram a entrega da lei. Verso 20, o mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Sabe o que Paulo está dizendo? Que no acordo só tem Deus. O povo não cumpriu 1 centímetro desse acordo. A primeira lei que foi dada, Moisés desce, reluzente, e o povo está lá, bezerro de ouro, fazendo dança, culto ao bezerro. Isso, gente, revela uma coisa muito importante para a gente. A gente acha que o que faz as pessoas se aproximarem de Deus é o temor.
É o medo, o pavor, a grandeza de Deus. Pois é, Moisés estava no monte, todo mundo vendo fogo, fumaça, trovão. Moisés desce incandescente, tipo aquele aquele lobo lá, o vampiro lá do Crepúsculo, brilhando. E o povo tá fazendo o quê? Idolatria a bezerro. Porque ninguém respeita o medo. O medo não muda ninguém. E aí Moisés quebra com raiva e volta para o monte, volta para o Sinai. E aí Paulo está dizendo o seguinte: Moisés é só um mediador dessa história toda. E aí a pergunta então é o seguinte: então, Paulo, eu estou entendendo o que você está falando. A gente tem que ficar com a lei ou com a promessa que Deus fez? Verso 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? Paulo diz: de maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. Pecado aqui não são maus hábitos. Pecado aqui é uma natureza poderosa que sempre nos inclina para a morte. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: a lei não podia libertar você da força do pecado. Pecado é uma natureza que te agarra e fala assim: você não vai sair daqui. Você não tem força. Você não consegue. Aí alguém olha para a lei e diz assim: não, deixa eu tentar. O pecado diz: tenta. Você vai até a esquina. Você não consegue. Você não tem força para isso. Aí Paulo diz no verso 23, né? Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Então a lei tinha um propósito: manter o povo sob uma custódia. Qual era o papel então da lei? Verso 24. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião, ou literalmente no... o vídeo do retiro. O áudio do retiro. É. Qual era o papel da lei? Ela foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. O que é um guardião? Um tutor. É um adulto pegando uma criança e diz assim: eu vou ser o seu mentor, ser o seu tutor. Isso era o papel da lei. Tutorar. Eu não sei como vive, eu não sei qual é o critério do certo e errado. Eu tô cego. Tudo bem, aqui está a lei. Tenta viver mais ou menos a partir desse critério aqui, desse padrão, que não vai dar muito errado. Então, Paulo diz: ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Então, ela é uma proteção por meio de um povo que está sem uma tutela. E aí, Paulo vai trazer uma coisa, uma novidade assim, que é o novo caminho. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Judeu lê isso aqui, pira a cabeça na hora. Blasfêmia, rasga a roupa, pega a pedra, porque agora veio um caminho da fé, não precisamos mais da lei como nosso guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Aí eu pergunto: todos quem, Paulo? Ele diz: todos os que foram unidos com Cristo, verso 27, no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele segundo a promessa de Deus. O batismo para Paulo, então, é a porta através da qual se possa aderir à única família de Deus que ele prometeu a Abraão. O batismo, ele remove as diferenças étnicas, culturais e de identidade para fazer parte da família de Deus. No antigo sistema, só quem é judeu de sangue pode fazer parte. No novo sistema, qualquer pessoa de tribo, língua, raça, nação pode fazer parte. E aí o capítulo 4 começa com um exemplo, uma analogia super interessante que Paulo vai fazer para mostrar como que a lei funcionava ainda na ideia da tutoria, do tutor, que ele fala no capítulo 3. Ele diz assim: portanto, pense da seguinte forma:
Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os seus bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. A gente não vive mais nessa sociedade, mas o que ele está dizendo basicamente é que um menor de idade não tem direito nenhum. Ele é como qualquer outra pessoa, ele é como o escravo da casa. Ele não tinha acesso, digamos assim, aos benefícios, às bênçãos, no caso aqui. Ele não tem como acessar isso porque ele não tem idade legal para isso. Então ele não pode. Então ele vive a partir do que os seus tutores dão, né? A partir dessa mediação. Aí, verso 3, Paulo diz: o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos como escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, e aqui a palavra tempo certo é a plenitude dos tempos, isso é, Deus escolheu na história um momento para enviar o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Isso aqui é uma coisa que muita gente não entende. A gente acha que Jesus cumpriu a lei no sentido de que ele deu check. Não matarás, não matou. Não sei o quê, pá, check, check, check. Não. Jesus cumpriu a lei no sentido de que ele foi o que Israel nunca conseguiu ser. Ele se manteve fiel à aliança que Deus fez até a morte e morte de cruz. Essa fidelidade dele à aliança, essa fidelidade dele ao pacto, fez com que aquilo que o povo de Israel deveria receber, e todos nós também, que era a maldição da lei, fosse interrompida em Cristo. É como se Cristo estivesse dizendo assim: pai, olha só, era isso que você exigia? Eu aceito o acordo. Você aceitou o acordo? Beleza. Então agora eu vou viver como o Israel verdadeiro, e ao invés de você amaldiçoar a humanidade, você pega essa maldição que deveria ir para o povo de Israel e interrompe ela comigo. Você aceita fazer essa troca justa? E o pai diz: tudo bem, então vamos fazer essa troca. Então Jesus Cristo, ele foi enviado, nascido de uma mulher, sob a lei. Por isso que ele não pode ter nascido europeu, ele não pode ter nascido brasileiro. Ele precisava nascer dentro dessa linhagem que Deus havia escolhido, que veio de Abraão, a linhagem sanguínea de Abraão. E aí, o verso 5 ele diz: assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Então, primeiro, não é uma questão de gentio, como nós somos. A gente não estava nem aí, a gente não fazia parte dessa história, a gente não estava nisso. A fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Perceba que, por causa de Cristo, nós saímos de uma relação contratual e entramos numa relação familiar, em que Deus agora não é, digamos assim, alguém que está num acordo. Deus se tornou nosso Pai. Por isso que Paulo diz que ele enviou o Espírito do seu Filho por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Que é uma expressão bonita, porque é uma expressão que as crianças que não sabiam balbuciar e falar direito chamavam seus pais. Abba. É um jeito muito interessante de Paulo escolher aqui da nossa relação com Deus. De um Abba, de um papaizinho, de um pai querido, alguma coisa muito próxima e familiar. E aí, no verso 7 do capítulo 4, e é onde eu vou terminar, ele diz assim: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Enquanto a gente estava na negociação da lei, não era filho, não tinha direito. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Em outras palavras, nós somos, digamos assim, herdeiro de tudo que Deus dá e de tudo que Deus doa. E aí, esse texto e esse trecho, ele nos traz assim três verdades centrais para uma vida de fé. A primeira verdade a respeito de uma vida de fé é que quem continua precisando de lei para viver é criança e é infantil.
Em qualquer sistema, acredita-se que existe uma idade em que se deve viver sob a tutela de um outro. Qualquer sistema de país. Então, crianças e adolescentes não são totalmente autônomos e responsáveis por si mesmos. Na lei do Brasil, a idade de maioridade é 18 anos. Pela neurociência hoje, a gente sabe que a idade de maturidade de um cérebro, ela se dá aos 25 anos de idade. Então, se você não tem 25 anos ainda, teu cérebro não está terminado. Não está completamente amadurecido. Rebeca tá quase. Falta pouco. Já fez 25 anos. É. Então, o cérebro demora a amadurecer. Durante a infância e adolescência, nós vamos precisar de tutores, referências e limites impostos por um outro para a gente conduzir a nossa vida. Só que quando você vai para a vida adulta, o que, que acontece? Você começa a se tornar responsável por si. Eu lembro que quando eu estava para casar com a Lidiane, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou pagar tanta conta? Tô na casa do meu pai, da minha mãe, ele paga tudo para mim. Como é que eu vou pagar tanta conta? Será que eu vou dar conta de pagar tanta coisa? Água, luz, telefone, internet, comida. Eu ficava assim, numa neura, né? Eu falava, meu Deus, velho, como é que. É... E isso passou, faz 2 dias que eu não tenho mais esse tipo de pensamento. Fiquei recuperado disso. Tem 2 dias que eu tô liberto. É. Então, quando a gente está nessa infância e adolescência, a gente não produz para a gente mesmo, né? A gente não é totalmente responsável pela nossa vida como um todo, né? E Paulo está dizendo que a lei, ela foi exatamente isso, um limite para o povo de Israel, de modo que Deus ia tutelando, dando para eles o que eles precisavam. Quer comida? Comidinha aqui. Maná caiu do céu. Quer libertação? Tá aqui. Quer isso? Tá aqui. Quer aquilo? Tá aqui. Só que agora a gente pensa, Cristo veio e trouxe uma liberdade extraordinária para a gente. E a partir desse momento a gente vive não mais pelo critério da lei, mas pela fé. Só que a fé, ela é acompanhada de muita responsabilidade, porque Deus falou o seguinte, olha, agora você chegou à maioridade. Os cofres para você estão abertos. E agora você vai ter que gerenciar isso. Você faz parte. Você é um filho, você é uma filha. E agora a sua liberdade está associada à sua responsabilidade. Você decide. Você escolhe. Eu tenho uma lei para me guiar? Não. O que Deus fez foi colocar a sua lei no nosso coração. De modo que agora eu vivo de maneira autônoma a partir do meu próprio critério para entender a realidade. Esse é o papel do evangelho. E isso vai crescendo. Para isso crescer, a gente precisa de discipulado, ouvir a palavra, outras coisas, mas isso vai crescendo dentro da gente, de modo que a gente vai amadurecendo em Cristo, né? O que nos ensina essa vida de maturidade pela fé? Primeiro, que você recebeu o Espírito que o liberta da força do pecado. É o que Paulo diz em Gálatas 3:22, Gálatas 4:3, Gálatas 4:8 e 9. Você foi liberto da força do poder do pecado. É como se o pecado fosse um poder, uma influência tão grande sobre você que por causa do evangelho foi interrompido. Eu acho que essa é a grande coisa que muita gente não entende e fica pensando que ela é salva para morar no céu. Quando o evangelho entra, vem a força no nosso coração, nós somos batizados, recebemos o Espírito de Deus, é para que o poder do pecado, que é tudo que produz morte dentro da gente, ele seja refreado. Não é que o pecado vai deixar de existir, seria bom. Eu ouvi essa semana a citação de Santo Agostinho quando ele dizia o seguinte: Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. E ele viveu assim, né? Eu acho genial Santo Agostinho, porque ele é provavelmente um dos teólogos mais honestos. Ele fala da vida dele abertamente nas confissões.
Então é interessante, porque a força do pecado ela não morre assim da noite para o dia. Eu fui batizado, me tornei um cristão. Acabou o pecado na minha vida? Não. Mas você tem um refreamento disso de maneira drástica. De modo que você pode aprender a pensar, você pode aprender a decidir, e uma série de outras coisas vão acontecendo. Mas é também importante dizer que a gente só vai ser liberto dos nossos pecados, porque é importante dizer, pecado é uma natureza. Pecados é o que eu cometo. Para a força do pecado, Cristo já resolveu, Cristo já perdoou o pecado. O pecado é uma natureza que nos empurra para a morte. Jesus interrompeu isso. Os pecados é aquilo que eu faço como mau hábito, e para isso também temos perdão. Então o pecado não é mais um problema do cristão. Não é. Essa coisa de você ter que lutar, ter que brigar contra o seu pecado, isso é uma questão de maturidade, de crescimento interno. O pecado não é mais o grande problema, porque a lei do espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Ponto. Então Deus não está mais assim à espreita, olhando assim na fresta da porta, esperando você errar. Errou, abre a porta, pecou. Não. A gente já está perdoado completamente, absolutamente, passado, presente e futuro, e toda a nossa história está perdoada por causa dos méritos de Cristo. Então a gente recebeu uma força, o Espírito Santo, que nos ajuda a lutar, nos ajuda a refrear a força da morte dentro de nós. A segunda coisa que acontece nessa nova vida que não é mais tutelada sobre a lei é que você recebeu uma mentalidade que o liberta do ritualismo idólatra. Porque lá em Gálatas 4, eu vou pedir só para você abrir aí rapidinho, verso 10 e 11. Eu vou abrir aqui também. Gálatas 4, verso 10 e 11 diz assim: Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos? Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Do que Paulo está dizendo aqui? Que a gente pode crer no evangelho e continuar adotando lógicas anti-evangelho em nossas vidas. Por exemplo, teve um dia na minha vida que eu subi a um monte para orar sozinho e Deus falou comigo no monte. Eu posso criar um rito dizendo o seguinte: olha, Deus só fala comigo se eu subir no monte. Então eu crio uma nova lógica ritualista com o evangelho na mão e no coração. Deus só fala comigo, Deus só se manifesta se eu repetir certa experiência. Isso é rito. E Paulo está dizendo, vocês acreditam no evangelho e continuam guardando festas, luas novas, ritos. Isso não faz mais sentido nenhum do ponto de vista do evangelho. A única festa cristã que nós temos é a Páscoa, que nada mais é do que uma celebração da ressurreição de Cristo. Mas a gente não tem festa igual tem um monte de igreja está fazendo, festa do tabernáculo, festa, sei lá, e aí a coisa vai piorando. Daqui a pouco tem a igreja fazendo festa de 15 anos para criança, menina, de 12 anos para o menino, bar mitzvah, mitzvot, e vai fazendo uma série de coisas. Daqui a pouco tem gente circuncidando. Isso é uma perversão do evangelho. Porque no evangelho todos esses ritos, essas lógicas ritualísticas, elas vão interrompendo. Já viu igreja que diz assim, venha na sexta-feira que um grande milagre vai acontecer? Isso é rito. Se eu marco o dia e hora para fazer milagre, é rito. Venha em tal conferência porque isso vai ser um transbordar de Deus enorme na tua vida. É rito, religião. O evangelho não é mais um rito em que eu devo ficar repetindo para ter as mesmas experiências ou novas experiências com Deus. Acabou. A experiência é a experiência, ela fica no passado. Ela dá sentido para o meu presente, mas ela precisa ser interrompida para que não se torne um rito de experiências. E eu ficar correndo atrás de novos ritos para minha vida, achando que isso é o evangelho. Paulo está dizendo, acabou. Sabe qual é o grande lance? Por que a gente gosta de rito? Porque o rito é mais fácil de repetir. A experiência tu não controla. Tu não sabe quando ela vai acontecer. Que horas vai acontecer, de que jeito vai acontecer. É experiência. A palavra experiência vem do latim que é experi. Te tirar do perímetro.
Ela te tira do teu lugar de conforto. E você vai perguntar, o que está acontecendo agora? Eu não sei bem. O rito eu sei como é que é o rito. Eu sei como é a forma que eu construí a minha vida toda. A experiência, o que eu faço com isso agora? Para onde eu vou agora? Como é que eu construo minha vida agora? É muito fácil viver sob a lei, porque eu sei como funciona. Eu sei o que vai acontecer logo em seguida, eu sei para onde eu vou, para onde eu volto. Moleza. No evangelho, não tem mais rito, não tem mais mito, não tem mais ninguém dizendo para mim o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Como é que eu vivo? E aí é quando muita gente fala para mim, quando eu falo essas coisas, que diz assim, Herbert, mas aí cada um por si, não tem certo e errado? Não tem uma regra? E a sua consciência? Criança que gosta de regra, como é que você vive? Você assume a sua vida? As decisões que você toma são suas? Ou porque alguém te mandou, como dizia um jesuíta medieval, que diz o seguinte: eu sei que eu vou para o céu, porque eu nunca deixei de obedecer a uma ordem sequer dos meus superiores. Quer dizer, ele não viveu a vida dele, viveu a vida que o superior mandava. Esse é o jeito de muita gente viver a fé cristã. Dizendo, eu estou fazendo isso porque eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, do meu bispo, do meu apóstolo, do meu padre. É fácil. Difícil é a gente dizer, o evangelho me libertou, agora eu sou responsável pela minha própria consciência. Eu fiz porque eu quis. Eu faço porque eu quero. Eu fui porque eu quis. Eu deixei de ir também porque eu quis. Isso é o evangelho. É um caminho de autonomia. A gente agora é filho de Deus, herdeiro do mundo. Isso é estranho pra gente, mas é o que Paulo fala. Quando Paulo diz assim, olha, não há judeu nem gentio, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, porque todos são um em Cristo e agora pertencem a Cristo. E vocês são verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. O que Paulo está dizendo aqui é uma coisa maravilhosa sobre essa nova comunidade que Deus está criando. Que, em última instância, ele está dizendo que por causa de Cristo, eu preciso reconhecer e atribuir a condição de povo de Deus aquelas pessoas a quem eu aprendi a odiar e a deixar de lado, de fora dessa experiência da fé. Essa é a principal função da igreja. Construir uma comunidade de reconhecimento por causa de Cristo. Nós que temos a tendência de aceitar como povo quem está com a gente o tempo inteiro, ou quem parece com a gente, ou quem pensa como a gente, agora por causa do Evangelho, que é um caminho de reconciliação dos povos e da fraternidade humana, eu preciso aprender a amar e a conviver quem antes eu tinha aprendido a odiar e a me afastar. Você imagina um bolsonarista se converter e ter que aceitar viver numa igreja com petista? E você imagina um petista roxo aceitar um bolsonarista como líder dele numa igreja? Entende a coisa? É desafiador demais. Eu não sei se são equivalentes esses contrapontos aí. Eu só estou dizendo que, por causa de Cristo, as nossas barreiras de inimizade elas precisam cair. É o racista tendo que conviver na igreja com uma pessoa com quem ele aprendeu a vida toda a construir uma lógica racista e excludente. E reconhecer naquela pessoa a imagem de Deus em um irmão e uma irmã em Cristo, por causa de Cristo. Lembra que quando Paulo está escrevendo aqui, não tinha teoria do reconhecimento, não tinha direito civil como a gente tem hoje, não tinha nada disso. Paulo está construindo uma coisa que nós hoje poderemos, por causa da modernidade, reconhecer em teorias filosóficas modernas de maneira muito tranquila e dizer, olha, Paulo, eu nem preciso mais tanto de Paulo. Mas no mundo de Paulo, o mundo era assim, dividido. Você é escravo, você é livre, não se mistura. Você é homem, você é mulher, não se mistura. Você é judeu, você adora a Osíris, não se mistura. E Paulo está dizendo, por causa de Cristo, todas essas barreiras de inimizade que a gente foi construindo na nossa vida toda, elas chegaram ao fim. E agora eu preciso fazer uma coisa difícil. Aquela pessoa que eu construí todo o imaginário horrível, horripilante, como sendo assim uma pessoa que não tivesse nada de bom,
agora eu preciso reconhecer nela alguém que, como um dever ético, eu devo amar e conviver. Mas eu amo e não convivo? Pois é, isso é o que Pedro fez. Se você perguntasse para Pedro em Gálatas 2, dizendo o seguinte: olha, você ama Pedro Gentios? Até amo, desde que não sente da minha mesa. Só que o desafio do evangelho é: se não há mais muros, o que Paulo está dizendo é que a gente constrói um mundo de mesas. E o mundo de mesa é quando a gente se reconhece como iguais. Isso é difícil. Porque tem um monte de gente que eu não quero na minha mesa. Que eu não aceito na minha mesa de comunhão. Mas por causa de Cristo eu preciso aprender a construir esse caminho de paz. Você imagina se essas guerras tivessem o evangelho embutido nelas? Se essas lógicas de violência que a gente vê no mundo urbano aqui do Rio de Janeiro, um rouba o outro, aí vai lá tomar tiro, aí uma... é uma confusão só. Você imagina se o evangelho realmente entrasse no coração dessas pessoas? Você imagina se o olhar do policial que está contaminado pela lógica de que se fez alguma coisa errada merece tomar um tiro na cabeça e morrer, for absorvido pelo evangelho, como é que agora ele vai ter que dizer o seguinte: é um semelhante, como é que eu lido com isso? E do outro lado também, se é policial, é ruim, é corrupto, é tudo isso, e você destrói a reputação de uma pessoa que tem família, que está trabalhando, uma série de coisas. Você percebe como que o nosso olhar está contaminado o tempo todo de percepções da realidade, que agora, por causa de Cristo, eu vou precisar passar por um efeito de reversão dentro de mim, a ponto de eu mudar a minha percepção sobre quem é o meu próximo, quem é o outro, do mesmo jeito que Jesus fez. Como Jesus fez, os caras acabaram de arrebentar ele de pancada. E Jesus fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que é que estão fazendo. Eu não sei direito conviver com essa lógica. Eu estou aprendendo a assimilar o evangelho e talvez tirar esses filtros dentro do meu olhar, dentro do meu coração. O que eu sei é que eu preciso passar por isso. Porque senão o evangelho em mim não tem poder nenhum para fora de mim nas minhas relações. É só uma religião que me faz levantar a mão para o céu, adorar a Deus, e saindo dali eu continuo racista, preconceituoso, homofóbico e tudo que há de ruim nesse mundo. Continuo do mesmo jeitinho, mas agora eu creio em Deus. Pois é, o evangelho é outra coisa. O evangelho constrói uma lógica de sociedade onde não há muros, não há machismo, não há homem nem mulher. Quando a gente descobre isso, a gente talvez possa construir um novo mundo, um mundo de Deus. Que Deus nos ajude mesmo a gente construir novas lógicas de convivência, de paz e de fraternidade humana na nossa vida a partir de hoje. Amém. Vamos orar?